Olá, está começando mais um Entre Conversas e essa semana vamos falar sobre violência doméstica. É importante lembrar que esse tipo de violência não é só um tapa, um chute, mas um xingamento, um dia que seu marido, namorado te impediu de sair de casa, te deu um empurrão. Todas essas são formas de agressão. Mas e em casa? E você, como se sente quando vê uma cena de violência doméstica na TV, nos filmes? Conta pra mim. Bom, confesso que as cenas de violência doméstica na TV são bem impactantes e que no meu caso me deixa muito chocada, porque é uma coisa que a gente sempre acha que não existe mais, por ser uma realidade distante da nossa. Só que por mais que elas causam impacto na sociedade, eu acho que elas são importantes para mostrar realidades diferentes da nossa e coisas que acontecem fora da nossa casa. Quando eu vejo uma cena de violência doméstica na TV, eu penso nas mulheres que não denunciam. Que elas têm que tomar coragem e denunciar sim. Não importa o que vai acontecer com o agressor. Você tem direito e denuncie. De violência doméstica na TV, através da empatia eu consigo me colocar no lugar da vítima, mesmo sem nunca ter passado por algo parecido. E eu acho que o pior desse tipo de agressão não é no aspecto físico, sabe? Mas nos problemas psicológicos seríssimos que ela pode causar. O Entre Conversas está de volta. Esse ano a Lei Maria da Penha completa 10 anos. E você sabe o que é essa lei? A Lei Maria da Penha tornou crime a violência doméstica e familiar contra a mulher. O nome é uma homenagem a uma mulher que tentou ser assassinada pelo marido 2 vezes. Então ela decidiu lutar contra esse tipo de violência. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é a doutora Emilene, que é delegada da Delegacia da Mulher aqui de Maringá. Seja muito bem-vinda, Emilene. Obrigada, eu quem agradeço o convite. E para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha. Como é que funciona essa lei? Qualquer pessoa pode ser denunciada a partir dessa lei? Essa lei, como você falou, é uma homenagem a Maria da Penha. Ela foi criada no ano de 2006. Na verdade, o Brasil não a criou espontaneamente, foi condenado a criar essa lei em virtude do tempo que demorou o julgamento do agressor da Maria da Penha. E essa lei, ela pune os casos de agressão envolvendo violência doméstica. Então, quais são os casos de violência doméstica? O caso em que a vítima ou convive com o agressor, ou já tenha tido algum tipo de relacionamento íntimo com esse agressor e não conviva mais sob o mesmo teto, parentescos, como avós, mães, filhas, então podem ser vítimas da Lei Maria da Penha. E todos esses casos são apurados na Delegacia da Mulher de Maringá. Por exemplo, eu sou mulher, tenho uma parceira, tenho um relacionamento com ela. Eu também posso me enquadrar nesse caso? A minha parceira, por exemplo, pode me denunciar? Sim. Sendo vítima a mulher, não importa quem seja o agressor. Se um homem ou se a mulher, se a relação é homoafetiva, nesse caso que a mulher é vítima, não tem problema. E a gente já falou que não vale só agressão física, né? Vale agressão verbal, vale... Como é que é esse tipo? Vale Sim, tudo? A lei, tipo apesar dela não ter tipificado, porque os crimes continuam previstos no Código Penal, ela descreveu o que é uma violência doméstica e quais são os casos que estão envolvidos. Então, tanto uma agressão física, uma lesão corporal, pode ser uma via de fato, quando um empurrão, que não deixa marcas, um xingamento, que são injúrias, difamação, calúnias, ameaças, dano, então crimes patrimoniais também entram nesse campo da Lei Maria da Penha. E o agressor sempre vai preso? Como é que é a punição? Não, na verdade, assim, a lei trouxe vários avanços, Um primeiro avanço da lei é que antigamente, nos casos envolvendo violência doméstica, esses casos de lesões corporais, em regra, o agressor não ia preso. O que acontecia? Ele ia no juizado especial e lá ele pagava uma cesta básica, prestava um serviço à comunidade. A lei proibiu isso. Então, hoje em dia, quando o agressor é punido, ele não pode mais pagar uma cesta básica. Ele pode ser preso sim. A lei previu as medidas protetivas de urgência. Então, são vários casos que a mulher pode solicitar a medida protetiva e são vários tipos de medida protetiva. Se o agressor descumprir essas medidas, ele pode ser preso preventivamente.
Outra hipótese dele ser preso é em flagrante delito. Então ele está cometendo um crime, né, ou que seja uma ameaça, que seja um xingamento ou uma lesão. A mulher aciona a polícia, em regra a polícia militar, e esse agressor é conduzido até o plantão, onde vai ser preso em flagrante delito. Então, na verdade, depende de caso para caso, né? Não dá para falar que a regra é que ele vai ser preso ou que ele vai ter que cumprir alguma outra coisa. Depende da situação. Sim, depende. Em regra, a pessoa vai ser presa depois de um processo, Sim, né? Um devido com processo certeza. legal. Mas tem essas duas hipóteses que ele pode ser preso. Flagrante delito ou nos casos de preventivo por descumprimento de medida protetiva. Se a mulher, como você falou, ela não convive mais com o agressor, mas eles estão no mesmo ambiente e já tiveram algum tipo de relação. E aí ele faz aquele tipo de piada sem graça, que ela se sente ameaçada ou se sente, digamos assim, inibida de algum jeito, desconfortável, vamos dizer, nessa situação. Ela pode relatar que isso foi um abuso da parte dele? Na verdade, assim, não precisa ainda, no caso de conviver junto, ainda que não tenha mais nenhum tipo de relação, se enquadra na Lei Maria da Penha. Inclusive namorado e ex-namorados também, né? Nós temos muitos casos. A lei, o Código Penal tipifica os crimes. Então, para que seja considerado um crime, esse crime tem que estar descrito no Código Penal, ele tem que estar tipificado. Então, muitas vezes a mulher chega, mas eu me senti humilhada, mas o que ele fez? Ele não me dá atenção. Na verdade, isso não é um crime, porque não está escrito lá, né? O nosso código, ele escreve matar alguém, causar lesão em alguém, né? Então, assim, se a mulher, apesar de se sentir desconfortável, mas não tem um crime tipificado, tanto no Código Penal quanto em outras leis, aí não se aplica a Lei Maria da Penha. E agora, voltando só um pouquinho, você falou que nas ruas, por exemplo, se a mulher sofre ameaça, se enquadra na Lei Maria da Penha. Mas só a mulher pode denunciar? Nos casos de... Não, qualquer pessoa pode denunciar uma violência doméstica. Só que nos casos em que a lei exige a representação da vítima ou são crimes de ação privada, que exige que ela tome a iniciativa, então só ela que vai poder dar continuidade. Nós recebemos várias denúncias pelo 180, que a gente acaba verificando, mas se a mulher manifesta que não deseja punir o agressor, nesse caso não é feito nada. Agora tem os casos de lesões corporais. Entendimento hoje que o crime de lesão corporal é de ação pública incondicionada. O que é isso? A mulher, independente da vontade dela, se ela sofreu uma lesão, vai ser instaurado inquérito policial. E a gente tem vários casos na delegacia que a mulher, recebemos a denúncia que a mulher está sendo agredida, vamos verificar realmente, constatamos que houve a agressão e a mulher às vezes fala que não quer, mas nesse caso é instaurado e encaminhado posteriormente para a justiça. É legal a gente entender um pouquinho mais, né, sobre isso. É sempre muito importante entender os nossos direitos. Mesmo que saibamos da existência da lei, conhecer ela um pouco mais também abre os nossos olhos. Algumas jornalistas do portal G1 fizeram um vídeo bem legal explicando sobre essa lei. Vale a pena dar uma olhada. A Lei Maria da Penha completa 10 anos no dia 7 de agosto. E você sabe o que ela diz? A Lei Maria da Penha é considerada pela ONU como uma das melhores do mundo para combater a violência contra a mulher. E ela já é bem conhecida. Somente 2% dos brasileiros nunca ouviram falar dela. Mas isso não significa que todas as mulheres recorram a esta lei quando precisam dela. Ainda falta muita informação, enquanto sobram vergonha e medo. Por isso é uma lei que fala de gênero. A vítima precisa se identificar como do sexo feminino. O agressor precisa ser alguém que convive com a mulher, não necessariamente o marido. Pode ser o irmão, o cunhado, o padrasto e até mesmo outra mulher. Apesar dos casos de agressão chamarem mais a atenção, a Lei Maria da Penha vai muito além disso. Afastar a mulher da família e dos amigos, xingar, ofender o tempo todo, são exemplos de violência psicológica, e isso também é crime. A violência sexual, como estupro, a violência patrimonial, que é a destruição de objetos e documentos, a violência moral, difamar e caluniar uma mulher, também se enquadram nessa lei. Depois que a mulher apresenta a queixa, a Justiça tem até 48 horas para analisar que medidas de proteção ela pode ter.
Elas variam caso a caso. O juiz pode proibir que o agressor se aproxime da vítima e fale com ela, que ele vá a lugares que a mulher frequenta e pode até mandar prendê-lo. E é importante dizer que tudo isso não depende da orientação sexual da vítima, porque a lei garante o mesmo atendimento para mulheres hétero e lésbicas. Além disso, as mulheres transexuais também podem ser atendidas pela lei. Toda mulher pode ser uma vítima e denunciar a violência é a melhor forma de se defender dela. Mas agora, falando um pouco mais sobre essas agressões não físicas, essas agressões verbais. Qual é o limite? Até que ponto é uma discussão de casal e qual é o limiar que eu posso denunciar? Na verdade, um xingamento é um crime. Muitas vezes, durante a discussão, o casal tem um linguajar que às vezes lhe pertencem e a mulher não se sente ofendida. A partir do momento que ela sofre um xingamento e se sente ofendida, ela pode procurar a delegacia. Então depende, né? Eu tenho que perceber como é que é o tipo de relacionamento que eu tenho na minha casa e se isso fugir do comum, aí eu devo denunciar. Sim, se ela se sentiu ofendida com aquela palavra que o companheiro, o namorado, enfim, o marido disse para ela e ela se sentiu que a constrangeu, que a ofendeu, ela pode procurar a delegacia. Aqui em Maringá tem uma média de denúncias de violência contra a mulher, assim, diária ou mensal? Nós temos, assim, em média, inquéritos instaurados, até esse mês, aproximadamente 900 inquéritos. Em andamento na Delegacia da Mulher, nós estamos com mais de 3.000, né? Uma média diária, 7 denúncias, 8 denúncias. Você faz já algum tempo que você está à frente dessa delegacia. Você acha que esse número vem crescendo? Na verdade, uns 2 anos para cá esse número se estabilizou. Após a criação da Lei Maria da Penha houve um salto, né? E esse salto todo ano foi aumentando, mas agora há uns 2 anos esse número tem se mantido estável. Antes da Delegacia da Mulher ser criada, você acha que as mulheres se sentiam inibidas, não denunciavam porque não sabiam como, até mesmo antes da Lei Maria da Penha ser criada? Na verdade, assim, antes da Lei Maria da Penha, o que acontecia? A mulher às vezes ficava com medo de denunciar porque o agressor ele não tinha possibilidade de ser preso, né? Então, assim, ela sentia que a lei realmente não era muito efetiva. Ele ia lá, pagava uma cesta básica, muitas vezes tirava o dinheiro da própria casa, né, que ia fazer falta, então ela acabava achando que não compensava ela denunciar. Tinha aquele ditado que em briga de marido e mulher ninguém metia a colher. Então, vários fatores, até culturais. A nossa sociedade é uma sociedade muito machista, ainda, né? E isso provavelmente daqui a uns anos mude, mas nós temos que mudar ali das crianças, né? Fazer um trabalho de base para mudar isso. Então, tinha aquela ideia que o homem era o chefe da casa, que ele o provedor da família, que ele podia agredir e nada ia acontecer, né? Com a entrada em vigor da Lei Maria da Penha, o que aconteceu? A mulher viu que o agressor estava sendo preso, né? Que as medidas protetivas realmente eram efetivas e ela começou a passar a denunciar mais. Algumas pessoas me perguntam se a violência aumentou depois da Lei Maria da Penha. Não, na verdade a violência sempre existiu e eu acredito que muito mais do que hoje. O que aconteceu? As mulheres passaram a denunciar mais. E a gente tem que pensar que as mulheres passaram a denunciar mais, mas como você falou, foi uma crescente, né? Essas denúncias e agora se estabilizou. Não devia ser assim, né? Esses casos deviam já estar diminuindo, se a gente pensar que essa lei já tem 10 anos. Sim, mas como eu disse, é muito difícil você mudar a cultura de um país, né? E o nosso país é machista, é patriarcal, então assim, até a gente conseguir mudar isso daí, vão algumas décadas ainda. Mas eu acredito que isso mude, né? Com essas leis mais efetivas, a mulher tem mais consciência. Tem uma pesquisa que 90% das mulheres no Brasil conhecem a lei, ou já ouviram falar da Lei Maria da Penha, né? Então eu acho que isso com o tempo vai mudar. E tomara que isso com o tempo mude, né? É o que a gente espera, mas ainda nos casos que existem, a mulher só pode denunciar em uma delegacia da mulher ou não? Em qualquer lugar ela pode denunciar, em qualquer policial que ela encontrar na rua? Mesmo porque a Delegacia da Mulher, não são todas as cidades que existem Delegacia da Mulher. Em Maringá mesmo a delegacia funciona no horário de expediente, então fora desses horários a mulher deve se dirigir ao plantão da 9ª SDP. E em cidades onde
não tenham delegacia, ela pode denunciar em qualquer delegacia, pode denunciar pela Polícia Militar, que eles fazem um boletim de ocorrência, pelo 180, vários caminhos, ela pode fazer a denúncia. E você comenta um pouquinho que varia de caso para caso o que vai acontecer com o agressor. Mas tem muitas mulheres que sentem medo de denunciar por causa do depois, porque depois tem que voltar para casa. Como é que é isso? Assim, no geral, tem uma proteção depois que a mulher denuncia? Sim, na verdade, a lei, aqui em Maringá, nós temos uma rede que funciona muito bem. Então, nós temos casa-abrigo, né, que a mulher, se estiver numa situação realmente de risco, ela é encaminhada para essa casa-abrigo. E outros, CREAS, CRAS, que fazem um trabalho de acompanhamento depois. A lei prevê, nas medidas protetivas que eu já citei, a possibilidade do agressor ser retirado do lar. Então, na maioria das vezes, o que acontece? Não é a mulher que sai do lar, é o agressor que sai, que deixa o lar. Então, o agressor não pode se aproximar da mulher, nem de seus familiares, tem que manter uma certa distância, né? Então, esses são os casos mais comuns. É muito difícil os casos que a mulher deixa a casa e o agressor permanece no lar. Mais uma vez, tem que denunciar, tem que prestar atenção no limite que excede, né, o comum da casa. Sim, porque se a mulher não denuncia, a violência vai crescendo, né? É muito raro um caso de homicídio em que não houve uma violência anterior, né? Primeiro começa com um xingamento, depois com uma ameaça, depois com uma lesão corporal e pode chegar a um caso mais grave, que é no caso do homicídio. Então, se a mulher denuncia, ela rompe esse ciclo de violência, né, e faz com que isso evita um mal maior. Emilene, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua experiência. É comum mulheres jovens denunciarem? Sim, muito comum. A gente tem bastante casos de namorados com idade bem... são jovens, né, e que infelizmente as mulheres já sofrem violência. O que eu falo sempre é que se já tem uma violência no namoro, que em tese é onde o romantismo, o amor, né, está no auge, então o que não vai acontecer depois de se resolverem morar juntos, né? Então assim, quem ama não agride. E muitas mulheres, elas têm a ilusão que vão mudar o agressor. Ele vai mudar, foi só uma vez, né? Então, infelizmente, elas pensam assim ainda. É comum você receber relatos de mulheres que falaram: ah, não, eu acho que ele vai mudar, ai, não. Você falou que às vezes a polícia chega, a mulher visivelmente sofreu agressão, mas ela não quer denunciar. É comum isso? Muito comum. Muitos casos, principalmente onde a agressão deixa hematomas, né? E a mulher fala que não, que ela caiu, que ela bateu na geladeira, que foi um acidente e que não quer denunciar o agressor. Outras falam que ele é bom, né? No caso, às vezes não tem marca, que ele é bom, ele só é ruim quando bebe. Enfim, são vários casos, né? São vários fatores que levam uma mulher, às vezes, não querer denunciar esse agressor. A dependência econômica, mas que não é o fator principal. A dependência emocional, né? Muitas mulheres acham que não vão encontrar outro companheiro, outro namorado, então são vários os fatores. Na internet, até mesmo nas ruas, tem muita gente que culpa a vítima por ter sofrido aquilo. Como você falou, tem vários fatores e fala: ah, não, ela não saiu de casa, ah, não, ela gosta de apanhar. Não existe isso, né? A culpa nunca é da vítima. Com certeza não, né? Tanto em casos de violência sexual, que muitas vezes falam: ah, mas o que a vítima estava fazendo em tal horário na rua, né? Que estava com aquela determinada roupa. E no caso da violência doméstica também não. Nenhuma mulher gosta de apanhar. O que acontece é que por uma série de fatores, filhos, essa dependência emocional, algumas vezes dependência econômica, ela não consegue romper esse ciclo de violência. Na verdade, é muito difícil você romper com um agressor, né? Pra gente que está de fora, às vezes é fácil você olhar: nossa, mas ela apanha, mas não consegue sair do lar. Mas a gente não sabe o que aquela mulher passa ali dentro daquele lar, né? Então, numa conversa, você tem que orientar a mulher, por isso que tem outros... a rede funciona muito bem nesse sentido, fazer outros encaminhamentos, né, para ela ter ajuda, se fortalecer para conseguir romper essa violência. Talvez um início, antes mesmo da denúncia, seja um acompanhamento psicológico dessa mulher? Se começou com, sei lá, um xingamento, alguma coisa assim, que ela não quer denunciar. Então,
primeiro, para meio que convencer ela, seria um acompanhamento psicológico? Na verdade, nós não temos esse acompanhamento psicológico às mulheres antes da denúncia, e depois que é feita a denúncia, é feito o acompanhamento para o centro de referência, onde tem psicólogos. Mas a mulher ela tem que se encorajar, ela tem que se empoderar para, né, ir até uma delegacia para fazer o registro, que muitas vezes não é fácil para a mulher. Chegar lá, contar a sua história, expor a um desconhecido o que está acontecendo. Né? E a gente já comentou sobre sociedade machista. Pensando em todo esse contexto que nós vivemos, como quem está em casa pode ajudar a mudar esse cenário? Na verdade, a gente vai ter que começar a mudar isso, educação na escola, né? A mulher, muitas vezes é machista, né? Até me enquadro às vezes nisso. Você trata o filho diferente da filha, né? Então, assim, a gente tem que começar a mudar isso de pequeno mesmo. É uma geração que vai ter que crescer aprendendo que homem não pode bater e mulher não pode apanhar. Né? A partir do momento que as crianças entenderem esse fato, porque muitas vezes a agressão, a criança e depois o adulto, ele vai repetir o que ele vê em casa. A gente tem muitos casos de mulheres que os pais, isso não é uma regra, mas tem casos que os pais a mãe era vítima de agressão, o pai era um agressor, né? E ela acaba reproduzindo isso em outro relacionamento. Muitos casos que ela é agredida num relacionamento, ela rompe com aquele agressor, mas procura um outro agressor, né, um outro relacionamento que há agressão. Não. Então, a mulher tem que se empoderar, ela tem que ver que não pode, que não é normal uma mulher ser agredida, e o homem também, que ele não pode agredir, né, que relacionamento não é isso, que ele não é superior à mulher. Enfim, a gente vai ter que realmente mudar esse pensamento. Rever todo esse conceito, né? Todo esse pensamento. Às vezes a agressão acontece até na escola, quando as crianças são pequenas. Uma briga, o professor não interfere, deixa aquilo. Não dá para ser assim, a gente tem que tomar uma atitude, né? Com certeza. E Milene, a gente falou sobre crianças, filhos. Tem alguma relação... A violência doméstica, ela pode afetar as crianças também? Sim, os casos, crianças, isso é comprovado, crianças que sofrem violência no lar, né, que a mãe é vítima de violência, elas começam a ir mal à escola, na escola elas demonstram de alguma forma esse sentimento que elas têm, né, ou seja, às vezes não consegue se relacionar com os amigos, às vezes de uma forma mais agressiva. Com certeza isso influencia muito. E influencia também no sentido de que a criança pode se tornar um agressor, como você já disse, e a mãe, se a vítima da agressão é o filho, a mãe pode denunciar? Pode, tanto o homem quanto a mulher. Na delegacia da mulher é vítima do sexo feminino, mas essa agressão tem que ser denunciada, inclusive, para a polícia e para o conselho tutelar. Então todo mundo tem que denunciar, se tem um convívio, se tem um vínculo, vale fazer a denúncia. Não adianta a gente ficar pensando que isso é normal, né? Porque não é. Com certeza não é, com certeza essa agressão ela vai se agravar, né? E o agressor, a pessoa que agride dificilmente vai mudar, a não ser que tenha um trabalho, né? Enfim, um trabalho psicológico para tentar fazer essa mudança. Mas não é de uma hora para outra, né? Com certeza não. É bem possível que você conheça uma vítima de agressão. 54% das pessoas conhecem uma mulher que já foi agredida e 56% conhecem um homem que já praticou agressão contra alguma mulher. Se você ainda não se deu conta de quanto a violência doméstica é grave, olha só esses números. No Brasil, a cada 12 segundos, uma mulher é violentada. A cada 10 minutos, uma mulher é estuprada e a cada 90 minutos, uma mulher é assassinada. Ainda assim, cerca de 10% dos brasileiros acham que a questão da violência contra a mulher recebe mais importância do que merece. Dentre os assassinatos, 61% são de mulheres negras e 36% acontecem nos finais de semana, quando as delegacias da mulher estão fechadas. 54% conhecem uma mulher vítima de violência doméstica ou familiar
e 56% conhecem um homem que já agrediu a parceira. 85% concordam que as mulheres que denunciam seus parceiros correm mais riscos de sofrer assassinatos. 31% das mulheres que foram vítimas de violência ainda convivem com o agressor, e para 17% a violência é diária. O principal motivo para não tomarem nenhuma atitude é o medo que sentem do agressor. 64% dos casos de estupro acontecem na casa da vítima e 67% dos casos o agressor era alguém conhecido por ela. Estima-se que 1 em cada 4 mulheres sejam vítimas de violência doméstica e violência durante o parto. Menos de 20% acham que as leis protegem as mulheres contra a violência doméstica, sendo que entre as mulheres negras, 41% acham que não. 50% da população consideram que a forma como a justiça pune não reduz a violência contra a mulher. No Brasil hoje, existem menos de 500 delegacias da mulher, e o número de casas-abrigo não chega a 100. Poucos foram os avanços da Lei Maria da Penha, que foi aprovada em 2006. O baixo orçamento, que nem sempre é totalmente aplicado, é um dos motivos. Esse é um assunto que merece muita atenção. Não podemos deixar de lado essas estatísticas e muito menos deixar de perceber quem está do nosso lado. Milene, eu queria agradecer muito a sua presença, o esclarecimento que você fez. Muito obrigada. Eu quem agradeço o convite. Semana que vem tem mais Entre Conversas aqui na TV Unicesumar. Te espero!